Olá pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Meu nome é Franco Pisetti e cá estamos nós nesse vídeo trazendo um tema interessante para a gente colocar uma sementinha na sua cabeça, na sua mente, né? É o seguinte, não tenha vergonha de ter medo. Aliás, não existe vergonha nenhuma em ter medo na vida, porque medo tem o aspecto positivo e o aspecto negativo, né? O excesso de medo, o excesso de medo, o medo de tudo é uma trava. Agora, o sentimento medo, né, o sentimento de medo faz com que a gente esteja vivo, né? Por exemplo, se eu viro para você e falo assim, se jogue do 20º andar agora. Nós estamos no 20º andar de um prédio, de um edifício. Se jogue pela janela. É óbvio que você não vai se jogar porque você vai ter medo de morrer. E é natural. Então, o medo é uma forma da gente sobreviver. O medo faz com que a gente tenha precauções na vida. O medo, então, por exemplo, o medo de você, por exemplo, estar o medo de você receber um choque elétrico quando você tem fios soltos, né, que pode dar uma descarga elétrica, faz você ser mais prudente em não mexer nesse fio. O medo de você, por exemplo, entrar no meio de um incêndio, né? O medo de se queimar faz você ser prudente em não entrar nesse fogo. Né? Mas também o medo de, se você estiver no meio de um fogo, né? de um incêndio, e o medo de morrer faz com que você se arrisque no meio do fogo para sobreviver. Ou seja, o medo ele tem características muito positivas. Você pode ter certeza de uma coisa: o medo sempre fez com que o ser humano, desde o primórdio, sobrevivesse aos perigos que existem no dia a dia. Perigos de animais na épocas antigas, perigos de armadilhas, perigos de inimigos, né? Tudo isso, todos esses medos faz com que a gente vai se precaver quanto a não ser atacado por inimigos ou ser atingido por armadilhas do dia a dia, né? Então, não tenha vergonha de ter medo, não. Tá? Agora, se você tem medo de tudo, de qualquer coisa, talvez você precise buscar uma terapia ou, quem sabe, rever essa questão de medo. O medo faz parte, o medo faz parte de um sentimento natural que nós temos. De um sentimento natural que nós temos. O medo não, o medo só vai te atrapalhar quando você deixa de fazer coisas, quando você deixa de viver, quando você não consegue fazer nada, ter contato com ninguém, não consegue viver. Aí sim é perigoso. Tá? É o medo indo para o pânico. E talvez, volto a falar, você precisa buscar ajuda. Tá? A função primordial e biológica do medo é considerada pelos especialistas algo natural e saudável. Afinal, medo costuma nos afastar de situações potencialmente perigosas e que representam ameaça à nossa sobrevivência, que eu falei agora há pouco. No entanto, o excesso de medo, né, o sentimento de medo, pode atrapalhar a nossa vida qualquer no aspecto relacionamento, social, psicológico, trabalho, etc. Né? É muito interessante que, se a gente for começar a notar, o medo sempre esteve presente na nossa vida como um freio. O medo apresenta-se perante o ser humano como uma força essa que pode pender, pender para o positivo, para a sobrevivência, ou para o negativo, nos afundando, nos afastando da sociedade. Né? O sentir medo pode nos retrair e fazer certas coisas que não seriam nocivas, mas ao mesmo tempo pode funcionar como uma alavanca para não termos
Uma alavanca quando o temos que perder e sobrepõe sobre ele. Ou seja, quando a gente precisa ir em frente, né? Ir em frente. Ele pode ser uma alavanca para a gente ir para o desconhecido. Porque a gente precisa ultrapassar esse medo para conquistar, né? O medo e o desconhecido andam lado a lado. A maioria dos nossos temores se deve essencialmente porque não concentramos em nós todo o conhecimento e controle que desejaríamos. É uma forma de precaução que a gente tem, tá? Então, gente, não tenha medo de ter vergonha que você tem medo. Agora, procure entender qual é esse medo que você tem. Procure usar o lado racional, ver se esse medo tem ou não tem sentido. Por exemplo, tenho medo de andar de elevador. Por que você tem medo de andar de elevador? Porque eu tenho claustrofobia. Ok, talvez um tratamento. Pô, eu tenho medo de andar de balão. Por quê? Porque eu acho que o balão vai cair. Isso temos que respeitar, tá? A chance de morrer e cair do balão pode existir, pode, tá? Mas ela pode ser 1 em 1 milhão, né? Mas isso é uma forma de até conviver tranquilamente, né? Mas o medo excessivo, né? O medo excessivo pode realmente ser prejudicial, né? Muitas vezes o medo de não arriscar um novo emprego, o medo de não arriscar uma nova relação, o medo de achar que você vai falhar em tudo novo que você vai fazer, impede muitas vezes da gente progredir. Então, busque ajuda para superar os medos que te atrapalham, tá? E muitas vezes medos infundados, ok? Às vezes você tem medo de andar de escada rolante. Conheço muita gente que tem esse medo. Mas isso não significa que você não pode subir de elevador ou pela escada normal. É uma questão só de você descobrir qual é o outro caminho. Agora, se você fala que você tem medo de subir escadas, temos um problema aí, que você vai ter que buscar uma terapia. Tudo uma coisa de você ver o que você pode ou não fazer. Fechou? Um grande abraço a todos. Meu nome é Frank Kizet, trabalho com consultas de tarô e baralho cigano e também trabalho com terapias. Terapias, hipnoses que podem ajudar a superar esses medos e esses temores. Forte abraço a todos. Quer vir fazer uma terapia, quer fazer uma consulta de tarô? WhatsApp 11 993 69 5791. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Graças a você o canal cresce, graças a você o canal aparece. Graças a você caminhamos para 31 mil inscritos. Axé a todos nós. Não esqueça de ver Não esqueça de ver outros vídeos sobre terapias procurando na playlist do canal Alma Serena Cure Sua Vida. Tem muitos vídeos lá que vocês vão gostar, ok? Uma dica. Muitos medos podem ser superados com florais. Procure-nos que a gente pode orientar vocês a fazer uma terapia floral. Temos esse atendimento aqui também. Forte abraço a todos, muito axé.